Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Investe Fácil. Meu nome é Alexander, sou o criador deste canal. Nosso objetivo aqui é levar você para o mundo dos investimentos de uma forma bem simples, bem didática, mostrando que não é tão difícil quanto parece, ao contrário, é bem fácil. E na nossa jornada aqui já passamos pelos fundamentos básicos da educação financeira. Também tivemos um vídeo sobre renda fixa, outro sobre fundos imobiliários, também ações. O último é um vídeo bem interessante sobre a força e o poder dos juros compostos, e é algo que você precisa conhecer, e essa ferramenta é o que fará realmente o seu investimento render bons frutos no futuro, e é atribuída a Einstein a seguinte frase, que os juros compostos é a maior força do universo. Então, vocês conseguem, através dessa frase, entender um pouquinho de quão poderosa é esta ferramenta. Hoje, o vídeo será sobre como montar uma carteira previdenciária, uma carteira pensando no futuro, e hoje falaremos sobre diversificação, escolha de ativos, alocação dos seus recursos da forma mais segura possível e rentável, é claro. Falaremos também sobre rebalanceamento de carteira, tudo isso para te dar uma tranquilidade ao investir, porque nós que somos investidores iniciantes, nós precisamos, além de tudo, ter muita tranquilidade ao investir, porque nós não temos tempo e nem devemos ficar o tempo todo acompanhando os investimentos, o tempo todo focado no sobe e desce das ações. Nós precisamos colocar nosso investimento e aguardar que ele gere frutos. E nada melhor do que ter a tranquilidade de saber que você está fazendo a coisa correta, de saber o que fazer em qualquer cenário. Sabe aquela música do Serginho Meriti, um grande sambista carioca, que é o princípio, meio e fim, que diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita e você ficará bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é isso que você vai dizer quando você vê aquela queda vertiginosa, igual aconteceu na época da Covid, ações despencando 50%, 40%, 60%. Se você tiver a tranquilidade que eu vou passar hoje aqui nesse vídeo, com certeza você não vai se abalar. Você vai seguir com a sua estratégia, fazendo seus aportes, mas para saber como fazer essa alocação, como fazer seus investimentos de forma segura, fique comigo até o final, que com certeza você não irá se arrepender. Bem, antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, propriamente dito, gostaria de solicitar a colaboração de vocês com aquele like generoso, compartilhando o vídeo, se possível, porque este canal é novo e para que possa crescer, para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas, essa curtida é de suma importância, pessoal. E o primeiro passo a se tomar, quando se trata de montar uma carteira previdenciária, é pensar no longo prazo. Porque, com certeza, de tudo que nós vimos até o momento, o longo prazo é, sem dúvida, a forma mais tranquila e mais segura de você ganhar dinheiro. O segundo passo a se tomar é definir quais os seus objetivos, se você quer investir para ter uma aposentadoria mais confortável ou apenas para comprar um imóvel, comprar um veículo, ter dinheiro suficiente para custear a faculdade de seus filhos e, além disso, é de suma importância que você defina qual é o seu perfil investidor, porque você pode ser aquele investidor arrojado que está mais disposto a correr riscos. Se você é desse tipo de investidor, você vai optar por deixar a maior parte dos seus recursos na renda variável, ações, por exemplo, e a menor parte na renda fixa. Do contrário, se você for aquele investidor cauteloso ou investidor moderado, você vai optar pela segurança. Então, a maior parte dos seus recursos estarão na renda fixa, que te oferece uma segurança maior. Porque, de forma geral, quanto maior é o risco, tende a ter maior retorno. Por sua vez, quanto maior a sua segurança, menor é o seu retorno. Então, ao estabelecer esse perfil de investidor, você estará hábil a alocar seus recursos da melhor forma. O terceiro passo é a diversificação.
você precisa ter uma boa diversificação dos seus ativos para que, principalmente em momentos de queda, e queda realmente significativa, como a que tivemos no Covid, você não venha a ter uma perda muito significativa dos seus investimentos. Imagine você com 100% do seu capital tudo em ações e as ações despencando 40%, 50%. Não é todo mundo que tem estômago para aguentar. Então, com a diversificação, você vai conseguir ter uma segurança maior, consequentemente, você terá uma boa tranquilidade. Claro que eu não estou querendo dizer pulverizada. Pulverizada já é quando você tem ativos em excesso, já se torna muito difícil de você controlar, de você acompanhar todos os ativos. E quando se fala em diversificação, principalmente para o investidor iniciante, que é o foco aqui desse canal, nós temos a tríade imbatível, que é renda fixa, ações, fundos imobiliários. Isso é o básico, isso é que eu indico para todo mundo, pelo menos a começar por aí, por este caminho. Quando você tiver um pouquinho mais de experiência, você pode partir para investimento no exterior, que também é muito importante para te dar uma proteção em dólar, diversificar ainda mais a sua carteira. E por que isso é importante? Títulos de renda fixa vai te dar uma boa segurança, estabilidade. Já o fundo imobiliário é como se você estivesse investindo em imóveis, só que de uma forma mais inteligente. Você tem uma proteção em relação à inflação. A maioria dos fundos imobiliários investem em imóveis físicos e esses imóveis eles têm a valorização de acordo com a inflação. Então você também terá o ganho da inflação. E investimento em ações tem um potencial muito maior. Pode crescer exponencialmente, coisa que você não vai conseguir com fundos imobiliários, muito menos em renda fixa. Agora nós vamos tratar da alocação de cada classe de ativo e para a renda fixa eu gosto de separar de duas formas. A renda fixa que é destinada para reserva de emergência e oportunidade. Esta eu gosto de deixar em CDB de liquidez diária ou Tesouro Selic, porque a liquidez é praticamente imediata. Você pode sacar o dinheiro a qualquer momento. E, como o nome diz, reserva de emergência é para situações de emergência. Então, a liquidez, neste caso, é fundamental. Já para a renda fixa de longo prazo, eu gosto de deixar no máximo 3 anos, não mais do que isso, nós temos CDBs de diversos bancos, LCI, LCA e diversas aplicações no Tesouro Direto. Você tem Tesouro Direto pré-fixado, tem Tesouro Direto para 5 anos, 10 anos, 15 anos. E é preciso saber que no Tesouro Direto, principalmente, o que você contrata agora, aquele rendimento, só é garantido no final do título. Você pode até sacar antes, mas você vai estar limitado à marcação a mercado. Como eu tratei no vídeo específico sobre renda fixa, você pode maratonar aqui o canal e você vai achar esse vídeo que é exclusivo sobre renda fixa. Nós tratamos com detalhes como é que funciona a marcação a mercado. E hoje você pode estar com esse título no lucro ou você pode estar com ele no prejuízo. Então, a marcação a mercado tem que ser analisada com cautela. O garantido é o rendimento do título somente no seu vencimento. E para fundos imobiliários, como que eu posso fazer uma boa alocação, uma boa diversificação? E o que eu gosto é dividir da seguinte forma: fundos de shoppings, fundos de galpões logísticos, fundos híbridos, fundos de papel e fundos de renda urbana. E nesta classe de fundos de renda urbana, nós temos imóveis destinados à educação, destinados ao varejo, aqueles grandes mercados, grandes atacadões, temos bancos, hospitais e etc. Então, dentro dessas classes, você pode fazer a divisão da melhor forma que você achar conveniente. Como são 5 classes, você poderia deixar 2 ativos para cada classe. Já daria os 10 ativos. Ou você pode balancear um pouco mais no ativo que você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de fundos de shoppings e galpões logísticos. Então, eu deixaria 3 para cada classe dessa,
2 em fundos híbridos, 1 fundo de papel e 1 de renda urbana. Também completaria os 10. E, finalmente, como fazer a alocação em ações? Como escolher boas ações? Bem, este tópico é, com certeza, o mais delicado, o mais sensível, porque a ação tem um potencial de crescimento muito grande, em compensação, o risco também é grande. Então, é necessário que você tenha um cuidado maior ao investir em ações. E eu, por exemplo, eu sigo uma metodologia e no livro do Barça, que comentei, ele explica em detalhes como que você faz para investir nessa classe de ativo. E eu procuro e penso no investimento de longo prazo, então eu procuro empresas perenes, principalmente empresas que já estão há muitos anos no mercado, porque se elas estão há muito tempo no mercado, elas podem continuar por longos e longos anos aqui. Agora, uma empresa que está começando, ela ainda não passou por tantas dificuldades, tantas adversidades, então você não tem nenhuma garantia que ela vai permanecer por longos e longos anos. Então, eu procuro, é isso numa empresa, que ela já esteja no mercado por bastante tempo e que seja de um segmento perene, de algo que todo mundo vai precisar, entendeu? Porque empresa de tecnologia é muito bom, tem um potencial de crescimento estrondoso, mas a tecnologia ela muda a todo instante. Então, uma empresa que hoje é muito lucrativa, daqui a 5 anos, aquela tecnologia pode estar ultrapassada. Então, talvez ela não seja mais lucrativa, diferente de uma indústria metalúrgica, por exemplo, que já está funcionando há 30, talvez 40 anos, e pode funcionar por outros 40, por outros 60 anos. Então, eu tenho esse cuidado na hora de investir em ações, procuro empresas perenes e, o mais importante, que seja pagadoras de dividendos, porque os dividendos é a ferramenta que vai me ajudar, me auxiliar nos meus aportes mensais. Então, eu vou pegar aquele dividendo da empresa, vou completar o meu aporte e vou reinvestir. Não necessariamente eu vou reinvestir na mesma empresa, posso reinvestir em outras empresas que estejam no momento bom de compra, no momento bom de investimento. Esse reinvestimento dos dividendos é essencial para você fazer aquela bola de neve, para que o efeito dos juros compostos seja realmente maximizado. Então, como ficaria essa divisão dentro da sua carteira? Bem, você poderia dividir da seguinte forma: bancos, 2 empresas; elétricas, 2 empresas; saneamento, industrial e seguro, 2 empresas para cada segmento desse. Você faria um total de 10 empresas. Bem, mas como essa classe de ativo é a que possui maior potencial de crescimento, o que você pode fazer também? Você pode pegar uma pequena parte do seu investimento, coisa de 5, 10% no máximo, e colocar numa empresa que você acredite no futuro dela, que você veja que essa empresa tem um potencial de crescimento muito grande, uma empresa com uma tecnologia inovadora, como foi o caso da Tesla. É claro que nós não temos uma empresa aqui parecida, mas possa ser que você veja alguma empresa com alguma inovação e você acredite no futuro dela. Então, você pode destinar uma pequena parte do seu capital para este tipo de empresa, mas a maior parte eu aconselho que esteja numa empresa pagadora de dividendos e uma empresa no setor perene, como eu comentei. Da mesma forma que é essencial que você evite determinados setores. Eu, por exemplo, não gosto de segmentos como aviação, varejo, construção civil, telefonia. São empresas que eu nem perco tempo em analisar, porque, como eu disse antes, eu gosto de empresas perenes que estão há bastante tempo no mercado, 30, 40 anos. E empresas desses setores que eu citei, você não vê uma empresa 30, 40 anos sendo lucrativa nesse mercado, porque é muito competitivo. Então, a todo momento está surgindo uma empresa diferente e acaba abraçando todas as outras. E muitas empresas desses setores acabam falindo. Quantas empresas de aviação já quebraram, quantas empresas de varejo já fecharam as portas. Então, é bom que você tenha alguns setores que você simplesmente não invista. Outro tópico muito importante é a do rebalanceamento da carteira. Vai chegar um momento que você vai precisar rebalancear. E existem várias formas de fazer isso. Muitas pessoas indicam que quando a empresa teve
uma valorização muito grande na sua carteira, ela passou a ter um peso muito expressivo, algumas pessoas indicam a venda de parte deste ativo para que você compre um que não tenha valorizado tanto e fazer o equilíbrio. Eu não gosto desse tipo. Existem pontos e parâmetros específicos que eu uso para vender uma ação. Então, se a ação valorizou bastante e passou a pesar na minha carteira, eu simplesmente paro de investir nela por um momento e invisto em outras empresas que estejam no momento melhor de investimento. Consequentemente, com isso, essa empresa que teve uma maior valorização, ela vai perdendo peso na carteira e as outras que eu vou estar investindo no momento terão um peso maior. Com isso, eu vou fazendo o reequilíbrio da carteira. E como eu falei no início, esse reequilíbrio pode ser de forma lenta, você não precisa estar com isso numa prioridade, você não precisa ficar o tempo todo focado em fazer este rebalanceamento, ele vai sendo gradual conforme você vai fazendo os seus aportes. Pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo e neste vídeo nós podemos tratar de como fazer a sua carteira de investimento, como montar uma carteira pensando a longo prazo, uma carteira previdenciária. E o mais importante de tudo, com certeza, é foco no futuro. Pensar realmente que lá no futuro você vai colher os frutos do que você está plantando agora. Você precisa diversificar bastante, de forma segura, essa carteira. E com isso você vai alcançar os seus objetivos. Então, eu espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa e que vocês continuem seguindo este canal, porque teremos muitas outras coisas bacanas para passar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.